Multimercado. Aí em TV pública também a gente está fazendo divulgação. Tem o de videoclipe, que a banda do ano passado vai tocar esse ano. Votação popular, Volta Popular. Prêmio principal público que decide, não é julho. Quanto tempo tem esse festival? É a quarta edição. Quarta edição. Tem 20. E aqui, bem, tem figuras, tem combustível. Eu vou passar o catálogo. A gente tem o catálogo também na biblioteca da Era Transmídia e tem 2 exemplares de DVD da segunda e da terceira edição na biblioteca também. De São Paulo, a parceria que a gente tem é o Cine Solar, que é aquela estrutura móvel movida a energia solar. Tem um circuito itinerante, as oficinas para as crianças, que a gente faz muito trabalho com crianças. De formação é com eles, então eles vão lá, ficam uma semana girando tudo. O resultado final das oficinas é em Brasília, que é o cinema, um dos últimos cinemas de rua. Ele tem 606 lugares e fica no meio, assim, o metrô na frente, o ônibus na frente, não tem nada, você vai direto para o cinema. Você não tem que passar por shopping, bem no meio da Asa Sul. É no plano piloto, bem no núcleo histórico. Me fala da hora, viu? Oi? Senão ficar falando. Tem esse prêmio também, o Kiss Filme Clássica da Alemanha, que a gente fez uma parceria, que são os melhores filmes da Alemanha, que tem itinerância em todas as unidades federativas, não sei como é que é lá, enfim, né? Os estados. Aí eles vieram para 2 países fora da Alemanha, então vieram para o Brasil, eu não sei qual foi o outro também, mas enfim, a gente entrou no circuito, fez uma oficina com Moritz Meyerhoff, que é de animação. Eu fui indicada ao Oscar de 2010 como melhor curta. Aí veio pela primeira vez em Brasília. A gente fez várias coisas que estão no Retrato Brasília. A gente fez o turismo, o guia de turismo que a gente fez com o Experimente Brasília. Você faz a rota toda a pé, o guia mora no bairro, ele conhece o bairro, ele vai mostrar, contar a história dele, a história oficial, e nada com carro e com van. Assim, a gente faz a rota a pé para mostrar o modernismo da cidade, os primeiros prédios. Aí vai o morador, abre a casa dele para mostrar a estrutura, é uma imersão mesmo. Assim. Enfim, aí são muitas coisas. A gente vai ramificando, o festival está ganhando. A cada edição a gente dá um plus para ir pouco a pouco. E acontece só ali no... Quer dizer, não tem um entorno... A gente faz na periferia em 7 regiões. Aí a gente faz um mini festival, que é o curta-circuito no Cinepulos. Mas é a periferia de Brasília, não é de cidade satélite. É na cidade satélite. Na satélite. Tá, cidade satélite. Que é isso. Não tem periferia. Sai já é outra cidade. Então, aqui paulista não entende. Aí tem que perguntar o óbvio para poder, mas o pra nome poder situar. Já é pejorativo, é que você está girando em torno de algo. Já é marginal, né? Está à margem. Você usa RA, que é região administrativa. A gente está discutindo territórios, a gente não fala mais periferia. Fala territórios expandidos. Ótimo. Eu falo esse nome porque quando eu falo de cidade satélite, fora de Brasília, ninguém entende. Não falo comunidade. Não, são territórios expandidos, porque tem vida, tem cidadania, são matrizes também de produção. Mas eu acho que a periferia é mais pela organização mesmo. Não, mas a periferia é um termo... é um termo criado para colocar o cara fora. Sim, as pessoas fora, fica fora do centro, fora das decisões, fora do. Sabe? A margem, né? A margem. Isso fica marginal. Então, quando você aceita o termo periferia, você está fortalecendo que você está à margem. relação entre centros e territórios expandidos. É o nosso, a gente está discutindo. Quem está nos subúrbios de Nova York, por exemplo, está morando Tem bem orgulho pra de caramba. falar. Porque lá a cidade, o centro. Depende, né? Nosso subúrbio também é bom, né? O menor probabilidade. Mas as periferias. Alphaville, Grande Aviana. Vai pro Harlem, vai pro Bronx. Mariporã. Elas surgem e aumentam porque nos centros da cidade está absurdo de se morar. E quem vem para trabalhar e precisa se estabelecer, acaba se estabelecendo justamente nas margens. E aí por isso que tem um aumento do que a gente chama de periferia. E quando se chama Zé de Tiradentes, tem mais a população é maior que a Noruega. Tem uma história de 450 mil pessoas moram na cidade. Não tem sentido falar periferia. É um centro, é um território expandido. Tem uma coisa muito interessante sobre a periferia, é a informação da cidade de São Paulo.
Você sabe qual era a população de São Paulo em 1900? 100 mil habitantes. 100 mil, né? Aí o que acontece? A partir do início do século XX, a imigração começou a se fixar em São Paulo. Antes, São Paulo, né, que eu moro lá na Moca, lá tem o Museu do Imigrante, né, tem outros, tem o Bom Retiro. Então, eram 3 centros, que era o imigrante vinha por navio, ia para esses centros e iam dispersados para trabalhar a lavoura. A partir de um determinado processo de início de industrialização, década de 20, de 30, começou a mudar, porque boa parte, até por conta das condições na Europa, né, problema de fome, guerra, etc., veio outro tipo de imigrante para cá. O imigrante que vem inicialmente era quase sempre analfabeto. Tanto que é muito comum, por exemplo, quem é filho de imigrante de 3ª, 4ª geração, quase sempre a grafia do sobrenome é errada. Verdade. Qual era essa? Era Marzola com S, agora a gente fez a correção para Marzola com Z e 2 L's. Marzola aí, tá? E é justamente entre a 3ª e 4ª geração que você está dizendo. Na 4ª geração, né, no caso dos pais dos meus avós, eles vieram para trabalhar em lavoura. Mesmo história da os minha pais família. Já a minha avó, quando veio para o Brasil, o pai dela trabalhava, ele era chefe de escavações de arqueologia em Roma. Então já era um cara que tinha outro nível. Quando esse tipo de Brasil, eles passaram muito mal, foram para a lavoura, né? Eles foram para a lavoura e se ferraram, tiveram um declínio na vida absurda. Esse tipo de imigrante, que é o imigrante que vai vindo no século XX já para o Brasil, são pessoas que trabalham na indústria, pequenos artesãos, que já são o quê? Além de politizados, eles são alfabetizados. Aí povoaram São Paulo. Só que acontece, tanto como você vê em volta, tem um cinturão de bairros, né, que são bairros imigrantes, Moca, Brás, Bom Retiro, Bexiga, Bela Vista, tudo ali em volta é liberdade, descendente de imigrantes. Acontece uma coisa interessante que era, a partir da década de 60 você tem um grande crescimento, além de populacional, de construção. Aí vem outro tipo de migrante para participar da construção da cidade. Só que onde que você vai alojar esses caras? Alguma parte fica, né? Você vai dentro desse cinturão de imigrantes, ainda tem aquele chama aquele casario, os cortiços. Então você tinha também relação entre os descendentes de portugueses, italianos, espanhóis e alguns nordestinos. Só que a quantidade de nordestinos que estava vindo não dava para alojar lá. O que eles fizeram? São Paulo era isso aqui, basicamente, né? O centro tem esse cinturão em volta. Mas tinha gente que tinha territórios, donos de territórios, que eram donos de, por exemplo, tinha uma pessoa que era dona da Moca, um bairro aqui perto, que é centro, e Higienópolis era uma pequena fazenda de uma baronesa. E tinha. Barra Funda também, né? Era do Matarazzo. Então, o que acontece? Grande parte desses territórios fora desse centro eram em propriedade de grandes fazendas. Aí o que aconteceu? Só resumindo, né? Esse cara é muito interessante, que era doar terreno para moradia desses migrantes. Qual é a intenção por trás? Valorizar, porque quem ia ter que fazer o transporte era a prefeitura, né, o poder público, e valorizava o terreno. Os caras iam morar lá em, por exemplo, os bairros de São Miguel, Guaianazes. Então foi um projeto na Zona Sul, como é que chama? Capão Redondo, Campolim. Projeto muito bem. Muito bom. Muito bem, nada, né? Mas enfim. Né? Depois que você conhece Brasília, cara, Brasília já é qualquer coisa é muito mal planejado. Tudo lá tem um porquê de existir, né? Cada pontinho que o arquiteto fez lá, ele fez com uma nota de rodapé. Vai ter no máximo 6 andares por causa disso. Como replanejar São Paulo? Vai ter.
É um trabalho... Gabriela, é muito melhor falar isso. Pra tudo. Joga na palma. Mas aí hoje você veio trazer... Bomba incendiária. Sobe, sabe tudo. Joga a bomba aqui embaixo, bota todo mundo aqui pra cima. Faz um piso novo. Faz um piso novo no teto. Tinha uma cidade americana que ela pegou fogo, aí eles construíram um subterrâneo. No Canadá, que tu subterrâneo, você leva o dia todo. Aí Mas os caras fizeram pra baixo. Pegou fogo totalmente. Aí a Ana deu esse presente pra gente, né? Muito bom. A Ana deu esse presente pra gente, que é esse projeto. Eu até circulei semana passada e essa semana de novo aqui com o pessoal, porque dificilmente o pessoal vai até a biblioteca. Você tem que levar o livro, né? É que a biblioteca não é itinerante por enquanto. Você faz a requisição e o livro vem na semana seguinte. O livro vem na semana seguinte, com o Dimas. Que é assim, com o Dimas. A biblioteca do Era? A biblioteca do Era Transmídia. É porque a sede da Era Transmídia fica num endereço XPTO, que o Dimas conhece muito bem. Que o Dimas administra. Que o Dimas administra a sede. Sou o zelador da sede. Zelador, caseiro. Ou seja, fica na sua casa. Isso. A gente fala no Canadá. Não fala no Canadá. Não é a casa. É alguém administra. Podia virar um caminhão. Tinha uma CD. Aliás, vai ter contrato de aluguel, né? Tem que fazer o contrato de aluguel até para formalizar a Era num local. Precisa mesmo. Tem um contrato de aluguel lá, já está sendo feito pela advogada não é advogada da Era, né? Eles são muito bem estruturados, né? Eu acho muito legal tudo de forma colaborativa. Depois que a gente fez o Luiz foi testemunha do Start Era Transmídia, que foi o evento que lançou praticamente a gente como associação, né? Qual foi a sua experiência de estar lá? Assim, foi uma experiência boa, ruim? Não, foi tudo novidade. Faltou alguma coisa nas instalações? Lançamento da Era. Faltou alguma coisa nas instalações? Você sentiu que teve um prejuízo? Porque assim, quando você vai para um lugar que você tem poucas informações, você tem algumas informações que motivaram você a sair de casa e ir para lá, você já vai atento a tudo. Para mim, sabe, era muita informação, foi muita informação. Quer dizer, o receptivo, as performances que ocorreram, quer dizer, entrou uma Escócia de repente no meio da história, tô lá no Miss. E aí eu fiquei querendo entender, tem coisas que eu fui entender muito tempo depois, por que daquilo e tal, entendeu? Então, eu me envolvi ali na dinâmica, proposta e tal. Depois, quando fui para o auditório, os relatos também foram super interessantes, né? Porque quer dizer, deu para entender como é que a coisa começou, né? Da onde veio? Da onde veio, por que veio, quem são as pessoas e tal. Então, eu na segunda seguinte já estava aqui, cara. Então, alguma coisa, quer dizer, algumas coisas que eu estava um pouco ansioso e uma coisa que eu até falei para vocês, né, lá em Brasília. Eu consegui perceber no lançamento. Daí, de lá para cá, eu procuro vir toda segunda-feira, a gente tem conversas fora também. Eu até mostrei o vídeo para eles lá em Brasília, no curso, né? Uhum. E aí eu falei, né? Tudo aquilo lá foi feito, porque a parte que a gente apresentou o vídeo foi a parte sobre parcerias e negócios. Uhum. Que tudo aquilo que foi feito ali foi feito com custo zero. Sim. Então, a banda lá né? a banda de música celta, custo zero. O pessoal do cosplay, que está até na capa do evento de hoje, custo zero, né? Mestre cerimônias, custo zero. Audiovisual, custo zero. A única coisa que foi cobrado, e foi um valor pequeno, foi o buffet. Porque não dá para ter comida e bebida de graça. Não existe isso, né? E aí a gente conseguiu um micro patrocínio para poder custear
aquilo ali. Né? Mesmo assim, é a mesma fornecedora que fez o segundo fórum, o terceiro fórum, né? Então ela fez o preço super camarada. Então assim, tudo continua sendo feito, viu, Ângelo? Daquele mesmo jeito de quando você nos deixou órfãos da sua sapiência, né? Mas continua, né? Mas fazendo as coisas, carimbando e fazendo as coisas, né? O Ângelo é fundador do grupo, né? Fez parte do primeiro conselho, do grupo dos primeiros G8, né? E ainda é uma referência pra gente o tempo todo. Vira e mexe, fico mandando umas coisas pra ele, né? De moto, principalmente. Mas o cara trabalhava 3 anos atrás já fazendo experiências com holografia. Então, é esse tipo de 3 anos atrás também estava fazendo experiência também de fazer prótese 3D, né? Prótese impressora 3D para fazer osso temporal 3D. É uma pessoa incrível. Então, só que agora está aí, só sendo um consultor do ERA, mas sempre bem-vindo. Então, falar aqui desse projeto, que é um projeto que me inspirou um monte de coisa, até comentei com o Luiz, né? Que é o Retrato Brasília. A Ana até comentou um pouquinho já, né, da capa, em que a capa mesmo já é uma iconografia, né? Em que cada item aqui já conta um pouco da história de Brasília, né? E quem conhece Brasília, obviamente, vai identificar mais do que os demais, né? Mas o projeto em si, ele é muito mais do que simplesmente um projeto cultural. Pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu ouvi da Ana, pelo pouco que eu li, mas pelo que eu ouvi do relato da Ana, existia um problema. Por isso que esse livro foi criado. O problema é a questão da identidade cultural do cidadão brasiliense, né? Que muitas vezes é confundido, para quem está de fora, simplesmente como uma cidade que vive com relação com a Praça dos Três Poderes, né? E todo o restante fica muito escondido ou só nos pontos turísticos, que são dezenas, por conta dos arquitetos maravilhosos que passaram por lá. Mas vai além, né? Então, o início do processo aqui foi fazer um levantamento cultural da cidade, né? Então tem todo um método de fazer aqui uma etnografia da cidade. Passou por vários passos. Eu devia ter colocado marca-página. Já tem incentivo da Lei Rouanet, né? Pelo banco, patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Lei Brasiliense. Olha, a única crítica que eu recebi desse livro até hoje foi assim: nossa, mas tem muita foto nesse livro. Por que tem que aparecer tanta cara de pessoas nesse livro? Foi a única. Mas é a crítica. Na verdade, eu entrei no projeto criticando. Ah, é? No lançamento, eu cheguei lá, fiquei abismada com algumas coisas, com a forma como os consultores chegaram, e as críticas estavam chegando, só que sempre nas costas. Eles estão invadindo, não estão respeitando, aquela coisa, né? Assim, vocês estão em São Paulo, já é uma imersão imensa. Vocês seriam um bairro, o outro já é, né? Agora lá, como é uma cidade que está com a identidade sempre assim, com incógnita, né? Então, quando vem alguém de fora, tem várias recepções. Tem uma que é uma abertura completa, sem julgamentos. Acho que tem muito a ver com a formação do Brasil. Tudo que vem de fora, vamos receber bem. E uma outra reação muito óbvia, que é a de desconfiar demais. Então, eles estão querendo nos roubar, eles estão querendo... Alguém está levando alguma coisa. Meio conspiratório. Né? E, na real, é uma mistura dos dois. Então, quando eu fui falar com eles, olha, se vocês querem fazer um projeto com a identidade de Brasília, vocês têm que colocar no painel alguém de fora, alguém da cidade. No questionário que eles fizeram, perguntando quanto você recebia, se tinha empresa, CNPJ.
ficava parecendo que era um questionário do Banco do IPGE. Brasil. Qual que é o cartão de crédito, né? Então, assim, não é uma forma muito boa. Cartão de crédito. Marca de bandeira de cartão de crédito. E aí eu comecei a dar uma consultoria gratuita, porque eu estava muito indignada e muito fascinada ao mesmo tempo. Fiquei assim, mexida, fiquei elétrica. Porque eles trouxeram muitas experiências. Brasília tem uma identidade ou tem identidades então, no plural? Tem uma questão que acho que esse projeto ajudou muito. A gente tem uma liberdade imensa que muitos lugares não têm. A gente não tem uma responsabilidade de ter uma família que tem tradição de 300 anos com maracatu. Sim. Não moro num bairro da Liberdade, por exemplo, em que se você é japonês, for romper alguma questão, são várias gerações. Então, essa questão que você estava falando da formação de São Paulo, acontece muito lá. Porque a cidade, ela nasceu do além, né? Uma coisa assim, surreal. Muita gente migrando. E a gente do Brasil inteiro. Então, se você junta, eu digo isso que eu morei, nasci, você junta 5 amigos, o meu pai e minha mãe são de 2 estados diferentes, o teu melhor amigo são de 2. Então, assim, você tem 20 estados em 5 pessoas. Tem múltiplas identidades. E a comida, a gastronomia, você abre a geladeira de alguém de Brasília, sempre teve açaí, pão de queijo, a tapioca, o cuscuz, você toma, sabe, suco de cupuaçu, uma lasanha. Então, assim, só que isso antes de existir essa facilidade de importação e exportação. Isso era o quê? Em 80. Você comia todas as comidas típicas. Você vai num bairro, num cruzeiro, que a população é carioca. Você vai em Sobradinha do Maranhão. Aí o boi do seu Teodoro foi pra lá. O sambão foi pra lá. Uma come feijão preto, outra... chimarrão. Você toma chimarrão no intervalo com teu amigo gaúcho. Aí ele chega e come. É muita mistura e a gente não consegue perceber isso. Entendi. Só quando alguém de fora vem que a gente observa, realmente, não, mas eu tomo chimarrão sempre. Tipo, não preciso falar bar pra tomar chimarrão. E aí, uma questão que eu vejo muito nítida, assim, é que a crise de identidade, esse esvaziamento, achando que a cidade é apática, que não tem vida, é de quem não se abre para enxergar a cidade de outra forma. Só que lá é uma coisa meio mágica, assim. Você tem que sintonizar a rádio para chegar, encontrar a cidade, porque ela gera primeiro estranhamento, porque é tudo muito diferente, setorizado, parece muito desumanizado. As coisas não têm nome, mas... Não tem nome, mas não tem nome porque quando eles criaram cidades, eu até comentei com o Dimas, eram números para que as pessoas dessem os nomes de quem merece ter na cidade. Não tem um marechal que você desconhece, não tem um presidente, não tem um filho do senador, não existe isso. São números. E tem uma poesia da matemática que é muito bonita quando você observa. Para quem mora lá, é tipo uma maquete viva mesmo. E a lógica é impecável. A lógica é impecável, mas não é prática. Porque você vai no setor de farmácias, você vai no setor de postos, tem o setor religioso, que tem o terreiro de um lado, a associação espírita do outro, que gera uma tolerância incrível. A questão religiosa é impressionante, como tem uma simbiose, assim. Você vai, realmente toma um passe num dia, vai numa palestra da Sociedade Teosófica na outra, aí tem um movimento holístico de contato e realização. É muito louco, só que assim, tô falando sendo de lá. E o tempo todo tem uma cidade muito transitória, tem pessoas que vão para concurso público, tem o período de 3, 7 meses e de 12. Se a pessoa passa dos 7, ela tem grande chance de passar 20 anos. Se ela vai embora antes do 3º mês é porque ela não se adaptou. É normal, é já um gráfico que você vê, porque as pessoas ficam muito pequenas nos monumentos grandes do Niemeyer. Você tem muito gramado, então se você não está bem consigo mesmo, isso fica claro, porque não tem ninguém para te vigiar. Você não fica misturado no metrô de 6 horas aqui como em São Paulo. Você está no corpo da multidão, lá não. É você e você mesmo. A Clarice Lispector tem um texto belíssimo que ela fez em 58, que ela viu a construção da cidade, que é o Para Não Esquecer, é um livro Para Não Esquecer, é um conto de 20, 30 páginas, que ela pega essa poética da cidade. Né? É interessante que eu comecei a... Mas eu estou com vontade de ir embora com você para lá. Tem muito texto com esse suporte urbano, né? Cidade. A cidade ou o bairro é um personagem. Esse aí eu conhecia, Brasília.
Brasília, na verdade, é um plano piloto, né? Não, qual é esse livro? Para Não Esquecer, são vários contos dela. Aí ela tem um conto que é de lá, e aí foi no hotel, um hotel que é clássico, que é na beira do lago. Tem uma história que o Rodrigo adorou, que ele gosta de velejar, né? Foi no lago. Existe uma vila submersa, em que a cidade tem 55 anos. Os moradores que tinham 20, 30 na época já estão ficando sem essa memória. Então, tem um trabalho da minha geração, assim, eu tenho 33 anos. E a gente trabalha muito com a memória. É muito impressionante isso. Tem a questão indígena, né? A questão indígena, tem o setor noroeste, que são árvores sagradas. O centro-oeste existe que nem a África, que nem qualquer lugar. Tem aquele templo existe lá há muito tempo, só que não era habitado por pessoas. Aquele templo da Boa Vontade, aquela pirâmide. Aquele negócio da pirâmide, que é uma loucura aquilo ali. Já foi lá? Não. Tem esse lado só místico vi da de cidade, longe, que dá um contraponto ao lado político, e eles são complementares. Até uma questão que a gente usa assim, quando você fala de poder, se você fala poder no meio político é uma coisa, se você fala poder no meio holístico é outra. Claro. E são duas cidades que dialogam. A Chapada dos Veadeiros do lado, onde tudo é feito com disco voador, onde você vai numa roda, estão falando de ufologia, se você não conhece o planeta Sirius, você é um ser estranho. Assim, se alguém fala que não acredita em ET, você fala, mas a gente ainda não é para conversar com essa pessoa. Pessoa ignorante. Esse é o pessoal ignorante que não sabe falar dele. Então, assim, eu sou apaixonada realmente por lá. Então, até tem que interromper, porque senão eu fico falando. Mas você é Mas, de lá, assim, não? eu nasci lá, só que eu não aguento ficar lá mais de 3 meses. Eu tenho que viajar para voltar. Você faz parte daquela estatística, mas você volta a parar. Mas é para respirar e voltar olhando de outro jeito a cidade. A música tem um negócio bacana, né? A história da música em Brasília é bem legal, rock, as bandas, né? Tem uma geração ali, né? Alguma coisa que aconteceu ali, né? Na década de 80, interessante. Continua, né? Se perpetua. Tem a mesma qualidade do rock indie do Rio Grande do Sul acontece em Brasília. Tem uma questão estranha. Um documentarista de 80 anos que tem uma filmografia fantástica sobre a cidade. E quando você fala de Brasília... Como chama? Vladimir Carvalho, que é... Ele que introduziu o Walter Carvalho, que é diretor do Central de Brasília. Ele que colocou. Vladimir é um... Ele tem são filmes vários desde a década de filmes. 50, antes de Brasília nascer, ele filmou toda a cidade. Construção. Agora, uma coisa que eu achei a construção, mas eu estou falando da construção desse movimento. Ele fez o Rock Brasília, por exemplo. É o que fala do Candando, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante para vocês que são de São Paulo, que eu acho que tem uma relação para botar na mesma discussão, assim, a ideia de alteridade é que a formação daqui, de quem veio trabalhar, você estava falando dos imigrantes e dos migrantes, né? Lá tem um setor de embaixadas, tem todas as embaixadas. Pessoal, mas eu preciso me retirar. Até a próxima reunião. Um abraço. Belo Horizonte é uma cidade planejada também. Lá eu percebi a mesma coisa. São as ruas das cidades, as ruas dos... Sim, é um círculo. Você não se perde, quer dizer... Não tem esquina, né? Tem, mas assim, de uma pracinha você acaba na outra, depois vai andar pra caramba, mas você chega na outra de novo. Não tem uma coisa na esquina, não tem uma coisa num canto pra falar que é a esquina. Ah, sim, lá tem, a gente cria as esquinas, tudo a gente pode criar, é uma liberdade que pouca gente enxerga. Então, semana passada a Erika tava aqui, né? E aí, vindo pra cá, ela tava falando, gente, como que vocês têm tanta grade, né? Porque a gente tava comentando lá, né? Não é proibido botar grade. Que lá não tem grade, você passa até por baixo do prédio se você quiser. Não sei se você não tem grade. De conhecer aí a Erika chegou e falou assim, gente, como é que vocês conseguem viver com tanta grade, não sei o quê? Não, por conta de segurança, né? Então, mas eu fui perguntar que eu queria entrar no prédio para ver um apartamento, o porteiro só falou comigo pelo interfone, eu nem vi a cara dele, ele ficou lá no canto dele e eu aqui do lado de fora. E aqui tem essa segurança, tudo, mas lá em Brasília a gente é obrigado a conviver com a liberdade. Eu falei, nossa, você é obrigada a conviver com a liberdade? Queria eu poder ser obrigado a conviver com a liberdade.
Aí eu achei até pitoresca a frase dela, assim, né? Sim. Como que, assim, obrigado a conviver com a liberdade, né? Isso se reproduz nesse cinturão das cidades, satélites? Sim, aí tem a frase que estava falando que é do mundo livre, esse aqui não importa, não importa nada do centro, como é que é? No centro, se a periferia está morta, que é velho no norte, se torna novo no sul. Ceilândia agora, a Dirley Queiroz, que ganhou o filme, e tem assim, filmes fantásticos. Ganhou o Festival de Brasília, tá agora no Fake Doc lá nos Estados Unidos e tá bombando. Todos os cineastas grandes, assim, que estão indo para fora, o Felipe Viegas agora, que ganhou o Montreux, Festival de Jazz, com 22 anos. Não é de lá, é de Taguatinga. Então, Taguatinga e Ceilândia são dois polos, assim, nítidos e... Eu acho muito bacana, eu estava falando com o Sérgio, agora a palavra dessa descentralização. lá tem outro sentido. Mostrar quando esse alguém de poder. Ceilândia fala, eu sou da periferia, sim, é uma afirmação. E é um orgulho, porque a palavra, você nem podia falar que existia alguma coisa fora do orgulho. O primeiro filme que mostrou algum realizador de lá foi em 2001, muito novo, o festival existe desde 65. Então é um processo de afirmação do entorno. Tem um projeto, inclusive, que eu participei também, que era o Entorno que Transborda. Que é exatamente isso. Que é tudo que está transbordando não está no centro, está fora do centro. Já não aguenta mais ficar no centro. Não, até para Não, não é que não aguenta, é que não tem lugar para essas pessoas no centro. Elas estão já nos outros territórios. Né? Então elas vivem de lá. E aí Sim, é aquela porque coisa. o centro não comporta mais. Que, você até ficaria no centro por questão de comodidade, mas não tem espaço para você. Não existe mas isso. Uma A cidade, de São Paulo lá, é o a cidade a já população imobiliária está planejada. tão alta que as pessoas ficam no afasta prédio a pessoa de vazio alguma maneira do e as centro. pessoas estão morando fora. Entendi. Estão voltando para o mato. Não, você vê. Então a cidade fica deserta. Você viu a matéria hoje na Folha falando que as pessoas que estão morando na Vila Paulista, moradores de rua, é por questão de segurança. Mas que loucura, né? Que contradição maluca isso, cara. Quer dizer, eles não moram mais no centro, não moram mais no centro, querem ficar lá à noite na Paulista para ter segurança. Quer dizer, um morador de rua falando isso, quer dizer, é meio maluco, é interessante isso, né? Eu acho demais essas contradições. E Brasília tem isso, né? Também tem esse pulsar. Você tem a liberdade, mas você tem o pulsar das contradições, né? E por isso que é a capital do Brasil. Pelo que é a capital do Mas Brasil. como é que é a frase, Dimas? Você tem a obrigação de ser livre? Como que é? Lá nós somos obrigados a conviver com a liberdade. Mas a liberdade não com a liberdade de estar livre. É a liberdade no conceito de você ser livre, não estar livre, não você poder fazer ou não fazer as coisas, mas no sentido de que você território mesmo, não? Você não tem as pessoas você não tem limite. Então quer dizer que a pergunta do Rodrigo lá, a pergunta do Rodrigo para Ana lá, do Arnaud para Ana lá. Então quer dizer que se o cara brigar com a namorada, ficar pé da vida, ele vai entrar no prédio, subir, bater na porta, entra lá. Quando ele falou isso, ele falou, nossa, que noiada. Nunca que a gente para pra pensar numa coisa dessa. Olha isso. Não, então. Nossa, que lógico, ele tá dando ideia de um novo mercado de ladrões. Então, mas é que são ideias que tem. O absurdo e o absurdo. A resposta dela é o absurdo do absurdo. A resposta da Ana é o absurdo do absurdo. Porque a gente fala da natureza humana. Nossa, a gente vai filosofar, né? Mas se a gente fala da natureza humana, a natureza humana pressupõe possessividade, pressupõe ciúme, pressupõe inveja, pressupõe uma série de coisas. E que levam a atitudes desse gênero. E se você tem a liberdade de você entrar num prédio, subir e fazer isso, né, é meio estranho, né? Não tranca a porta do apartamento, né? Eu não trancava. Na minha casa eu não tranco. A liberdade quando eu vou dormir. Que além das pessoas poderem entrar no seu prédio, quando chegarem na sua porta, ela vai estar aberta. Tem muita gente que acha que ela parece com a Europa. Mas para vocês virem, né? Para vocês virem, minha mãe é de uma cidade aqui perto de Rio Preto, chama Catanduva. Eu fazia uns 7 anos que eu não ia para lá, eu precisei ir agora. E era um lugar que as pessoas ficavam com as portas de casa abertas, assim, né? Eu até fui com minha filha, eu falei disso com ela. E no momento que a gente foi andar assim pelas casas, eu falei, olha, agora você vai ver, eu menti para ela.
porque as pessoas estão com as portas fechadas. Tudo bem que estava um pouco mais frio, mas, por exemplo, a casa que era da minha avó, nós fomos para lá para colocar janelas novas porque ela foi arrombada. Eu estou falando assim, uma casa de 70 anos nunca tinha tido problema de invasão. Você podia ficar com a porta aberta, a janela tudo aberto, sabe? Mas o que acontecia é alguém pegar a roupa do varal. Era de coisa assim, sabe? Que é bem de interior. De interior. Não entrar pela porta da frente e pegar uma coisa tua. E agora o que eu percebi lá, você não tem a mesma preocupação que você tem aqui. Então, por exemplo, minha filha pôde atravessar as ruas, algumas ruas sozinha. Mas o tudo de gente, por exemplo, na Praça da República de lá, você já vê mais gente morando na rua e as pessoas mais preocupadas com os nóia, tudo eles chamam de nóia, é a droga. Que aí está dentro do que a gente falou da periferia, porque ela acabou crescendo nos entornos, porque morar no centro é muito caro. Todos os assuntos que a gente falou aqui, de nome, de imigrantes, aí, de italiano, cabem dentro de um estudo de uma cidade dessa daí. Quer dizer, há poucos anos você podia viver com a tal da liberdade e hoje eu não vi isso nas pessoas. Não são tão preocupadas quanto nós aqui de São Paulo, nós somos neuróticos para eles, mas eles já são mais neuróticos do que eram há 5 anos. Nós somos tornados neuróticos. Nós somos... Não, mas eu tô mostrando assim, uma cidade de interior também tendo indícios de neurose. O legal do retrato desse projeto é que você sai de casa, né? Para ler, para enxergar a cidade. Então, uma ocupação. É uma relação assim, do ponto de vista mesmo, né? Então isso é uma atitude, isso é uma coisa interessante. Você sai de casa para ler? Porque você se sentir pertencido, você precisa sair da toca. Você precisa, sabe, interagir com o outro, conhecer o outro, saber do que o outro fala, saber o que o outro pensa. Então eu acho que isso que é o lado desafiador do conceito de cidades, né? Ser uma cidade onde você se sente pertencido. Né? Coisa que a gente não via um pouco. Quer dizer, era paulista, mas não se sentia muito pertencido à cidade. E hoje, com momentos de mobilidade urbana, bicicleta, as atividades na rua, paulista, que virou um fim de semana uma coisa incrível, interessante. Então as pessoas estão se apropriando da cidade. Sim, o elevado também, né? O elevado. Até com o mendigo que, o morador de rua que vai buscar segurança, ele está pensando. Né? Ele não está mais naquela condição de, olha, eu estou alienado. Eu estou passivo, sabe? Aceitando a violência que ele sofre de alguma maneira, né? Então ele está buscando segurança e está dando um recado para as pessoas. Então eu achei isso uma coisa interessante. Sim, porque o centro está totalmente abandonado. E isso não é uma coisa de hoje. Em vários países já se fala muito de expulsar os carros do centro da cidade. Expulsar o quê? Expulsar o carro. Ah, tá. Eu morei no... mais distante você está do centro, mas o metrô funciona. Então, assim, se você quiser chegar, você vai chegar. Você vai chegar na Torre. Não tem como se expulsar. Racionalizar a cidade. Brasília é... O transporte público é bom. É bom hoje já. Brasília é o transporte. Assim, não, aqui é bom. O problema é muito ruim. É muito problema de matriz de transporte. O que é a infraestrutura. Desde que você sai do aeroporto, para quem vai de aeroporto, para rodoviária não tanto, mas no aeroporto, caraca. Aí assim você imagina. Aí você fica numa ilha. Pessoal, aí você imagina, né, que você está numa cidade que tem um grande terreno. Ele tem bastante. Ele é bastante horizontal e é bastante amplo, né? E aí você fica se perguntando onde é que a vida acontece, né? Onde que a vida acontece? E eu acho que isso olhando de fora, pensando no olhar de dentro, né? Também existe um desconhecimento de quem está em algum lugar, não saber o que está rolando nos outros lugares. Sim, tem porque eu vi um monte de iniciativas aqui, né, que não são tão óbvias, de que em tal lugar, no mezanino, vai estar acontecendo alguma coisa. Ou não. Tem muita gente que se conheceu pessoalmente no projeto. Sabia, ouvia falar, mas não se encontrava. E estava na mesma cidade.
na mesma cidade. Isso acontece anualmente? Como é que é? Como é que é o sistema? O festival... vocês vão se cheirar, né? Ali. Vão se cheirar. Agora, essas atividades, essas... Na verdade, estava acontecendo, nos últimos 5 anos, basicamente, está uma coisa assim absurda. Você tem 20 eventos de qualidade acontecendo de graça mesmo, por iniciativa das pessoas fazerem. Então, assim, em galerias de arte, a gente tem na Asa Norte uma concentração muito grande de pequenas galerias. Como tudo tem gramado, então o gramado já vira piquenique. E aí já vira a feirinha de quadrinho. Tem uma cultura de quadrinho muito forte também. Isso é mapeado. Então assim, porque tem espaço. Então como você tem espaço, isso é mapeado. Aí a banda já começa. Aí vai... Como é que as pessoas chegam? Pelo site? Pelo Facebook? Facebook é o grande canal. Assim, fez uma revolução nesse sentido. Agora antes era folheto. Se você queria saber o que está acontecendo na cidade, você ia pro Beirute. Como é que procura? Lá no Facebook está como? Como é que é o impresso? Aí se você ia lá, você ia no mural, falava com o garçom, aí falava onde estão as coisas, aí ia lá. Assim, no Facebook você procura como Retrato de Brasília? Não sei te explicar como é que é isso. No Facebook? Tem grupos, né? Ah, são grupos. É meio viral, é um esquema viral. Sim, viral. Não existe um central, assim, não existe isso. São grupos que, por exemplo, tem o Pântano de Manga, que é de design e teatro. Não, teatro não sei nem o que eles fazem, tanta coisa. Mas é que aí acaba divulgando. Mas acaba divulgando, as redes sociais são fundamentais. E como o espaço é muito grande, e muitas vezes erro, então você vê nitidamente que está acontecendo alguma coisa. E tem outros que você só andando que você descobre. Isso que eu estou falando do plano piloto. Que é o centro, né, assim, centro de classe média alta. Classe média alta. Assim, já o entorno todo, aí é uma outra vida que, hoje em dia, eu me formei em Taguatinga. Então eu saía do plano para Taguatinga, então eu era a garota do plano. Sim. Eu era a riquinha. E graças a Deus eu me formei lá na UNB. Eu larguei a UNB para ir para lá. Então, assim, o pessoal de Taguatinga nunca tinha saído para ir nem para o Congresso Nacional. É uma independência, tudo isso foi em 2001. Então, assim, tem uma independência de identidade já muito forte. Hip Hop de Ceilândia é conhecido internacionalmente no circuito especializado. Eu não tive esse... Mas, enfim. Agora, uma questão que é gravíssima em Brasília, muito grave mesmo, é o transporte. É o X. Assim, quem não tem carro se lasca mesmo. Então, essa ideia, quando você vê JK, quando ele criou a cidade, a ideia de progresso da indústria automobilística, assim, faz todo sentido, porque a cidade é planejada, tem espaço, não tinha ciclovia no início. Por que não? As ruas são largas, quer dizer, tudo certo. Mas é porque não se pensava. Não tinha, mas assim, então assim... Não, mas é a ideia de progresso. Qual que é a tua ideia de progresso? Em 1950, a ideia de progresso é você ter carro. Sim. Hoje como na América, na Europa, o transporte era de trem. E aí ele cortou o trem no Brasil, que estava começando a andar com os ingleses. Falou, não, tira os trilhos. Não, a ideia de progresso... O desenho de Brasília para ter um trem ali é perfeito. Metrô, gente, metrô até hoje. Não, mas um trem de superfície é direto. É muito caro fazer metrô. É perfeito ter uma linha lá. Uma linha aqui, uma linha aqui. Plano, gasta pouquíssimo com energia. Desapropriação, né? Resolveu fazer a cidade, aboliu o trem no Brasil e colocou de carro. Aí acabou tudo. O trem, ele vamos falar, tem a questão do custo, mas o metrô, quando você faz a parte de baixo, você continua com a faixa de cima também. Claro, né? sim. Tem isso, ele acaba... Independente de cima por baixo. Mas tem um mundo subterrâneo. O mundo inteiro. Estamos falando de trem e o americano cortou e falou: Você já pegou o metrô. Você já pegou o metrô da Paulista. Você tem que ir por baixo, você não passa por cima. Então em cima é só carro, embaixo é gente. E essas passarelas estavam largadas. Aí o que o pessoal começou a fazer? Sambão embaixo, batalha de dança, tinha o corredor da 109, quando o mundo ia acabar. Sempre quando o mundo vai acabar, o povo faz alguma coisa. Aí fizeram tipo números de Lost. Tudo vai acabar, então. Aí tem o dragão. São extensos esses corredores? Sim, aí
Nossa, cara, é também gigante. piscina com várias cores diferentes. Tipo, do mesmo tamanho do elevado, só que Aqui subterrâneo. na Consolação tem. 2 quilômetros. Assim. A galera banca lá. Só que ninguém tem coragem de entrar no da Consolação. Sim, Claro que sim, tem muita coisa.